Então, boa tarde. Meu nome é Carol Rojo. É um prazer estar participando da Escuta em Foco. E eu vim aqui compartilhar um pouco, eu acho que de uma forma humilde, no quanto possível, a minha experiência sobre esse tema. E para falar da minha experiência, não tem como não falar um pouco da minha trajetória, né? Então, já compartilhei meu nome, Carol Rojo, eu sou filha de professores de yoga e sou professora de yoga. Eu sou a terceira filha. Então, quando eu nasci, de 4, né? Então, quando eu nasci, já tinha 2 pessoas lá no meio familiar, e eu me identifico com isso porque os meus meios sempre tiveram muitas pessoas. Meus pais, professores de yoga, desde que eu nasci, já trabalhavam com muitas pessoas, formando professores de yoga. E a gente sempre estava nesses meios. E na nossa casa, que já era, né, um número considerável de pessoas, pelo menos atualmente, né? Antigamente não, acho que tinha, né, 12 filhos, 7 filhos, era uma coisa normal. Agora a gente fala, tenho mais 3 irmãos, as pessoas já falam, meu Deus, mas é dos mesmos pais, né? Mas antigamente, então, né, era mais normal, a gente tinha, né, eu tenho esses 3 irmãos. E a gente ainda morava com muitas pessoas, e a gente, além de morar, né, assim, num grupo de pessoas, nós também recebíamos muitas visitas. Então, recebíamos visitas de indianos em casa, de outras culturas, e a gente ia aprendendo muito com essas outras culturas que apareciam e ficavam alguns meses em casa. Muitos indianos, às vezes professores argentinos, mas sempre alguém com uma outra cultura, alguém de um outro país que habitava lá nosso espaço, do íntimo da nossa família, desde pequena, né? Não consigo me lembrar desde quando. E isso vai gerando uma curiosidade sobre como cada pessoa entende cada coisa. Trabalhando, né, depois de um tempo na yoga, eu fui ajudando na parte administrativa, indo junto nos cursos que meus pais ofereciam, e trabalhando na parte administrativa, com financeira, né, trabalhando com dinheiro, observando que o significado de dinheiro, da palavra, é diferente para cada um. Cada um lida de um jeito com certos assuntos. Para alguns com mais facilidade, alguns assuntos, para outros mais dificuldade. Então, às vezes, uma pessoa gosta de algo, e isso que essa pessoa gosta, a outra já entende de uma forma diferente e rejeita. E como que a gente vai saber exatamente entender como cada um pensa, o que cada um espera, ou como mesmo agradar? Eu acho que esse é um pensamento que eu tinha de pequena, porque eu tive uma amiga na escola que ela falava assim, ai, flores, se alguém me der flores, eu não, cruz credo, eu, assim, detesto flores. E eu falava, meu Deus, mas então se chegar alguém para te entregar flores num gesto de carinho, isso vai te gerar uma rejeição, como é que vai gerar essa comunicação com o mundo? Como é que as pessoas, o mundo vai se conversar se cada um tem uma recepção diferente de um ato? Se cada um tem um viés, uma percepção diferente. Então, esse pensamento ficava vindo até porque eu percebia essa diferença das diferenças culturais entre os indianos e os brasileiros, e quando a gente ia fazer essa relação com um grupo de alunos, e também na relação com os meus irmãos, a minha irmã deixava uma coisa, meu irmão deixava outra, isso ficava sempre na minha mente. Mas muito bem, né? Então, trabalhei na yoga, com o tempo, estava muito próximo de mim, na administração, mas eu resolvi fazer faculdade de nutrição. Achava que a área da saúde, essa ideia de atendimento, de cuidado, combinava comigo, me interessava. E eu resolvi fazer, entre as opções da área da saúde, nutrição, na intenção de trabalhar com essa prevenção, né? Trabalhar com saúde também. E eu direcionei, então, a minha faculdade, né, o meu conteúdo para nutrição clínica, atendimento. Fiz nutrição funcional também. E na clínica, é uma conversa, é um diálogo com quem, né, com o cliente, com o paciente que está por lá. Porque precisa de uma longa relação, preciso entender bem o histórico, entender bem a situação em que essa pessoa chegou, por que ela chegou, o que ela pretende e o que está acontecendo na história dela para gerar essa necessidade de me encontrar. Porque ela vem na intenção de uma mudança
que ela não entende o que ela precisa fazer, né? Às vezes, assim, dando um exemplo, tem uma gastrite e eu não sei por que exatamente ela gerou, eu preciso de uma ajuda de um profissional para olhar a minha vida e falar assim, minha rotina, e falar aqui, ali, né? Assim, deve ser por isso ou por aquilo. Então, é um momento de escuta que a gente sente e fica ouvindo a pessoa para falar, entendi o que pode ser, olha. E diante disso, na hora de fazer as sugestões de mudança, entendi, vamos mudar aqui, vamos tirar aquilo ali, isso daqui pode estar acarretando isso, aquilo. Eu percebia que certas mudanças também geravam uma relação muito emocional. Então, ouvia frases como, faça o que quiser, mas não tira o meu pãozinho. Você mexe no que quiser da minha dieta, mas não mexe nisso ou naquilo. Porque não é só uma questão alimentar, é uma questão emocional da sua rotina e saber lidar e fazer esse acordo ou mesmo essa comunicação com a pessoa para gerar mais entendimento mesmo, é um treino. É um treino, porque no máximo que a nutricionista pode fazer, né, é entender a situação e recomendar, mas a mudança não está nela. Então, é um poder de escuta para poder gerar, assim, a partir dessa escuta, umas opções de caminho, de saída, com base na instrução que a gente recebe na formação. E por um tempo fiquei fazendo esses atendimentos, né? Mas não parou por aí. Enquanto eu estava fazendo os atendimentos, depois de um tempo a yoga me conquistou e daqui a pouco eu falo sobre trabalhar como professor de yoga também, porque hoje em dia, apesar de amar o assunto nutrição, eu trabalho integralmente dando aulas de yoga, que não tem como, né? Tá na raiz, tá no sangue, acho que tá na família, é um amor que eu carrego. Mas talvez, né, eu acho que o que me demonstrou, acho que mais amor, assim, pela escuta, e onde eu sinto que eu fui treinada em escutar, né, porque a nutrição, ela começa um processo, eu falando um pouco do meu caminho pessoal, mas espero que possa refletir aí para cada um que escuta. Eu fiz parte de uma escola de autoconhecimento chamada Coexiste. Essa escola de autoconhecimento, que eu participei por 10 anos, ela tem como base o curso em Milagres. Então eu fiz, não sei se é um livro chamado Um Curso em Milagres, é um best-seller, que já tem traduzido em diversas línguas, está aí passeando pelo mundo. Mas não vem tanto ao caso, não é assim, exatamente a metodologia, mas o tempo que eu permaneci por esses anos, os primeiros anos de formação, os outros anos como tutora e professora. E aí eu recebia a cada 6 meses alunos, exatamente para essa função de escuta. Não era uma função de aconselhamento, era uma função para escutar essas pessoas que vinham falar comigo sobre as suas dificuldades, dúvidas, o que elas estavam pensando sobre o curso. E eu me sentia muito rica, eu me sentia assim, muito abundante por ter pessoas que vinham compartilhar suas histórias comigo. Essa possibilidade de escutar novas histórias, né, de pessoas virem confiar suas histórias, de alguma forma me trazer uma felicidade, porque tem uma expansão mental que acontece quando você escuta outros pensamentos que não seus, independente da qualidade desses pensamentos, porque é como se fosse uma mágica que vai acontecendo, né, enquanto você fica trocando essa informação com alguém. Então as pessoas vinham e, como eu tinha falado, a intenção não era um aconselhamento, porque tinha que ser isento de qualquer julgamento. Eu ia testemunhar o pensamento que a pessoa trouxe. Então, uma coisa é você falar para as paredes, né? Você falar ao léu, ao vento. Outra coisa é você contar para alguém, um ser existente que está lá, dedicado a te ouvir. E aí tem uma dedicação na fala. Acredito que um pouco mais quando você está só deixando os pensamentos passarem. E essa pessoa tinha, então, uma dedicação nessa fala. E eu tinha uma dedicação na minha escuta. Afinal, não é só deixar o som entrar. Eu tenho que conseguir compreender essa fala. Não quero nada além. É só ficar parado, escutando.
escutando esse universo, né? Cada um é um universo muito diferente, e eu quero entender. E aí eu ficava escutando, e só de ficar escutando, eu sentia que essa escuta que eu tinha era algo que fazia com que a pessoa também se escutasse. E isso podia causar tanto, muitas vezes, uma admiração da própria pessoa por ela mesma, porque se ouvindo, às vezes a história nem é assim, eu nem sou tão esse bicho papão que eu estava pensando que eu era, né? Ou a situação às vezes não tá do jeito que eu pensei que estava, né? Escutando a história e pontuando para que o outro entenda, parece que ela vai ficando mais digerível, né? Com uma digestão melhor da história. Mas nem sempre quem escuta, né? É um treino, e você vai treinando escutar. E às vezes enrosca também quem está escutando. E aí eu ficava olhando assim, tá bom, mas calma, eu não sei se eu entendi. Parece que às vezes travava assim, deixa eu ver se eu entendi. Aí as perguntas vinham numa intenção de entender melhor a pessoa. Ou porque tem enroscou de quem está ouvindo, ou às vezes porque enroscou também de quem está falando. A pessoa começa a entrar num enrosco, parece que deu um emaranhado de nó lá, e você fala, calma, 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 deixa eu ajudar a ir arrumando, né, esses nós. Mas por que que isso? Deixa eu entender. Ah, entendi, fechou, tá bom. Por que que aquilo? Ah, então perguntas aconteciam. E essa mágica que ia acontecendo é porque cada um nessa conversa oferecia algo. Então, quem está falando oferece os seus pensamentos, oferece, né, a sua fala, tem uma abertura de se expor, que também exige uma coragem de expor os pensamentos, porque às vezes quem está falando também julga os pensamentos, né? Uma disponibilidade de quem está escutando. Então, quem está escutando está entregando os ouvidos, está entregando a disponibilidade da escuta. E naquele momento que duas pessoas estão se entregando, a conexão acontece. E por muitas vezes, essa conexão era o objetivo. A sensação de conexão, ela se dá numa intensidade muitas vezes maior até do que a situação que está sendo falada ou sendo ouvida. E tem uma sensação de bem-estar pelo fato de estar sendo escutado, porque a gente fala muitas vezes as histórias, né? Às vezes você conversa com uma pessoa, outra, mas a qualidade dessa escuta é que vai fazendo essa sensação de conexão acontecer ou não. E através dessa sensação de conexão, algo se demonstra que está tudo bem. Talvez essa situação ainda esteja num caminho, né? Num capítulo da resolução, se é que tem algo a ser resolvido ou não. Mas, independente da história, tem algo que está tudo bem, expresso por essa conexão. Espero me fazer entender. Mas isso era o que era experienciado nesses anos de professora e de tutora dessa escola de autoconhecimento. Então, depois desses 10 anos, já faz mais ou menos 1 ano e meio, eu saí da Coexiste, né? Saí dessa empresa de autoconhecimento, dessa escola, e continuei me dedicando, cada vez me dedicando mais, senti essa necessidade de me dedicar integralmente ao yoga. Porque era o momento de me dedicar a essa prática do yoga. E quando a gente dá aula de yoga, né, professores talvez de qualquer tema, mas yoga acontece muito, as pessoas também se abrem com a gente porque elas vieram por algum motivo. Então, ou tem alguma dor, essa dor ou ela é física, ou ela é emocional, ou por uma recomendação médica, e essa vontade de se colocar e falar, Carol, estou sentindo isso hoje, estou sentindo aquilo, é comum. Né? E quanto possível, a gente ajusta as práticas, as necessidades dentro da técnica do yoga mesmo. Né? E melhor ainda se a gente tiver uma equipe de profissionais que possa olhar junto para essa pessoa e assim ela se sentir atendida nas suas demandas. Mas contar, isso é uma coisa comum. Aí, oi, Carol, tudo bem? Tô assim, tô assado, é isso, é aquilo, isso aconteceu comigo, e assim vai. E o que eu fico treinando no yoga também é escuta. Eu fico treinando no yoga as pessoas escutarem a si mesmas. Escutar seu próprio corpo. Porque hoje em dia, a gente vai passando por cima. Não sei se hoje em dia, na verdade, ou se isso é um padrão, já que vem, não sei datar desde quando.
Mas a gente está com fome, nem percebe que está com fome, às vezes fica com uma dor de cabeça e fala, ai, é mesmo, não comi, né? Ou o oposto, eu nem estou com fome, passo por cima da minha não fome e como. Às vezes até sente a sensação, isso eu acho que não vai me fazer bem, mas também passo por cima e ignoro do que eu mesmo ouvi do meu corpo e como mesmo assim, porque decidi, então vai. Passo por cima do sono, nem sei mais distinguir o que é sensação de sede mesmo. Era comum eu perguntar na consulta da nutrição assim, mas o que é fome para você? Gente, isso varia muito de pessoa para pessoa. Cada um fala uma coisa, não tem um padrão. E aí a pessoa fala, para mim fome é... Eu nem sei explicar exatamente, né? E a gente vai andando, esquecendo que tem corpo, mas parece que é uma mente ambulante, um cabeção, e tropeçando com o próprio corpo, bate o dedinho na quina, não estou lembrando que tem pé, e vou levando assim mesmo, e se tem uma dor, às vezes a dor, ela tem que estar gritante, né? A gente vai ignorando a um ponto que o corpo precisa começar a gritar. Aí ele começa a gritar uma dor, aí ele trava. Aí você fala, mas travou do nada. Será? Né? Será que já não estava acontecendo algo e ele teve que fazer algo absurdo para que fosse ouvido? Será que foi do nada mesmo? A gente fez uma desconexão desse ouvir interno. E a intenção da prática é poder fazer essa conexão para não precisar chegar num extremo do corpo dar tilt, começar um tremelique da mão e eu não tenho controle dessa mão, um tremelique da pálpebra, eu não tenho controle dessa pálpebra, qualquer outra sensação que fica sendo expressa todos os dias e eu não levo a atenção, né, não olho devidamente para ela, não consigo mais focar, né, falando um pouco do que acontece, e eu gostei desse tema, escuta em foco, porque a prática de yoga basicamente foco. A gente precisa ter a atenção para conseguir praticar o yoga. É como se fosse um pré-requisito. E esse foco, né, ele está cada vez mais caro. Né? Porque você está conversando com alguém e a pessoa está numa reunião conversando com você aí no computador ou no celular ou mesmo, né, com seu pet, com a criança que está passando e a atenção fica dividida. Só que quando a gente começa uma prática para observar o seu próprio corpo, da mesma forma que você quer que alguém seja escutado, né? A pessoa quer se sentir ouvido, o corpo também quer se sentir ouvido, e não dá para eu dividir a atenção. Ah, não, deixa eu ouvir aqui o corpo e fazer outra coisa. Não dá. Ou você para e direciona um foco. A prática da atenção, como diversas práticas meditativas treinam isso, ou a gente só não escuta o corpo. Não, é só porque é impossível, né, dividir essa atenção para essa intenção. Esse escutar do corpo, esse escutar dos pensamentos, esse escutar da nossa respiração, como que ela está se dando, né, e das nossas emoções. E esse escutar faz parte do primeiro preceito do yoga. Porque o primeiro preceito do yoga é não violência. Do yoga, talvez de algumas outras técnicas, mas o yoga tem alguns preceitos, mas o mais importante de todos é a não violência, pois ele é o primeiro. E dele, como um guarda-chuva, abrem vários outros, que a gente não vai citar aqui, porque a gente vai falar do mais importante. E quando a gente fala sobre não violência, não violar, ele significa não desconsiderar. Quando a gente vai observando a etimologia da palavra, o significado da palavra, né? Não violar é considerar. Estou considerando algo. Então, considerar o corpo, né? Não ignorar o que ele está falando, é uma forma de você treinar não violência dentro da prática do yoga. Então, deixa eu parar aqui e observar o que está sendo falado. Deixa eu direcionar o foco. Eu preciso ter esse treino de foco. E a gente vai treinando com a prática. O que está sendo falado aqui nessa região da minha coxa? Como está meu peitoral? E, gente, pasmem. Se a gente ficar fazendo um treino, não precisa nem fazer muitos movimentos. Não é nem uma questão de alongamento, né? Se a gente ficar só fazendo esse treino, observando o olho direito, narina direita, relaxando a pálpebra, relaxando em volta do olho,
relaxando o maxilar, relaxando toda a pele do rosto do lado direito, direcionando a nossa atenção, fazendo contato. A gente já vai perceber uma diferença com o lado esquerdo. Parece que o lado esquerdo está assim, ó, e o lado direito está relaxado. Só por levar a atenção. Porque quando a gente começa a levar a atenção e a ouvir, que não é através de um som que o corpo emite, mas se ele realmente está falando algo, a gente começa a perceber que está carregando muita coisa que não precisa. E que a gente pode soltar essas coisas. Então, é como se a gente abrisse um armário, que você guardou tudo da sua vida, desde sempre. Aí tá lá o boletim da 8ª série, que você nem lembra de que matéria que é, aquele sapato apertado que não te cabe mais, né? Aquela carta de um namorado que você fala, meu Deus, parece outra vida. E um monte de... Você fala, por que isso tá aqui amontoando o armário? Eu não consigo nem achar o que eu preciso. Né? Como é que eu vou escutar meu próprio corpo se eu não faço uma higienização de tempo em tempo? Então, a prática é algo mais ou menos nesse sentido, eu vou observando e conforme eu vou ouvindo o que vai chegando, me disponibilizando para a escuta, da mesma forma, uma escuta com o externo, para alguém que está falando, né? Assim, você escuta, tem uma dedicação, tem uma devoção nessa troca. Né? Você faz essa mesma escuta sincera consigo mesmo. Parece que tem uma sensação de calma, vai brotando dentro. E fazemos isso com o corpo, com a musculatura mesmo. Fazemos isso com a nossa respiração. Deixa eu escutar, como é que tá? Tem som a respiração? Se eu tampar os ouvidos, tem som? Deixa eu me aproximar. Tem uma emoção que quer aqui falar alguma coisa? E eu vou sentindo e escutando e vai trazendo uma sensação quase que de uma gratidão sua consigo mesmo. Porque vai adentrando camadas mais internas. Tem muita coisa para ser escutada, tem um universo realmente de cada um. A gente vai fazendo essa conexão consigo mesmo para atingir esse ponto essencial mais puro. Algo que você gosta muito e que é muito ser escutado. E aí a gente vai encontrando, através dessa escuta, dessa dedicação, um lugar que a gente gosta muito da gente mesmo. Fala, nossa, obrigado, eu mesmo, por me escutar. E aí o eu mesmo vai surgindo. Fala, então tem algo em mim que eu gosto, essa escuta eu gosto. E essa sensação de saudade de si mesmo vai sanando. Estava com saudade de mim, saudade de me escutar. Agora eu consigo ficar aqui quietinha. Estava, né, um monte de agitação, agora eu consigo ficar aqui porque está gostoso fazer essa escuta. E quando eu estou nesse estado mais quieto, mais gostoso, né, matando essas saudades, agradecida por mim mesmo, pelo que eu decidi fazer, e conectado com algo mais sincero em mim, eu estou também mais disponível para ouvir todo o meu meio, tudo que precisa ser escutado, que vem muitas vezes com uma inspiração, essa inspiração também vem de dentro, né? Assim, essas informações de eu estou com sede, que boa ideia, né? Nossa, e se eu ligar para tal fulano? A gente começa a escutar tudo. Talvez comece a ouvir e fale assim, não, acho que eu vou mudar isso de lugar. E aí, conforme você muda, algo agrada, alguém chega e fala, nossa, que bonito, isso vai mudando e parece que faz mais parte de um todo. E fica mais fácil, mais possível, de escutar também o outro. Então, foi através da prática do yoga, com mais dedicação, apesar de ter nascido nessa família, essa dedicação como profissional mesmo, né, dando aulas de yoga, que me fez perceber que, me dedicando na escuta consigo mesmo, o que é difícil muitas vezes, porque parece, para algumas personalidades como a minha, é mais fácil se dedicar a uma escuta do externo, do outro, mas fazer essa dedicação de escuta consigo mesmo, tirar esse tempo, também deixa como se os ouvidos ficassem mais limpos, para eu poder escutar o outro também, na mesma tranquilidade que eu fui treinando, me escutar. E aí não para nunca, não para nunca. É um ciclo que se repete. E eu acho que a minha fala, ela se encerra, então, na vontade e no convite, para que a gente possa fazer essa escuta isenta, sem qualquer julgamento, também sobre si mesmo. O que você tem
para te falar, assim, sem você fazer movimentos de contar, você realmente só parado e quieto. Tem algo que você pode observar, né, que está sendo te contado e você não está percebendo? E espero que tenha sido proveitosa essa fala. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Que vocês tenham uma boa tarde. Como é, a gente termina uma prática de yoga. Namastê.